eu estou aqui no nosso podcast da Expoecos 2025 com a vereadora Catícia Mantelli. É isso, né, Catícia? É falei certinho. E ela é nossa primeira representante feminina aqui no podcast. E eu quero te dar as boas-vindas e falar que é um prazer ter você aqui com a gente hoje no evento, na feira, e saber um pouquinho da sua opinião sobre tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente vê aí um evento onde se faz necessário. Hoje nós estamos na Câmara e nós vemos aí a necessidade. Mato Grosso, ele desponta como um dos estados aí com maior empregabilidade, com a menor taxa de desemprego, e a gente sabe que muito disso se deve ao setor atacadista, varejista, supermercadistas, e a gente fica muito feliz de ver um evento desse tamanho, sediado aqui em Cuiabá. Então é super importante essa participação de representantes, né, do Legislativo Municipal, assim como vimos também do governo do estado, grande parceiro aqui desse evento, presentes, né, aqui na Expoecos deste ano. Não é a primeira edição que eu participo. Que bom! Já vi em anos anteriores e fico muito Veio feliz. como jornalista. Não, vim como representante à época da Assembleia, né, assessora. A política misturada com a comunicação ali. A Catícia também é jornalista. Então, e a gente mistura as duas coisas. Vim também como representante da Assembleia, né, que em anos anteriores, e fico muito feliz de ver o quanto a feira cresceu, o quanto esse evento tem tido essa representatividade junto ao segmento, né, junto aí a representantes desse setor. E é muito importante, né, ter na Câmara, na Assembleia, representantes também que defendam o setor, né, o setor econômico, que muitas vezes, até eu recebi o deputado Dilmar aqui mais cedo, e ele falando do tanto que o setor foi agredido, né, entre aspas, por atacados de fora. E que foi muito importante a atuação da Assembleia. Na Câmara, vocês fazem a mesma coisa, né, Catícia? Não, sim, com certeza. A gente sabe aí o quanto é necessária a valorização dos empresários locais, dos atacadistas locais. A gente sabe quando a gente fala aí na economia do município, na arrecadação do município, falar no estado como um todo, mas nós como representantes do município, a gente foca mais em Cuiabá, e a gente busca, e principalmente na questão, a gente tem uma pauta de defesa muito grande do empreendedorismo feminino, e a gente sabe o quanto trabalhos como esse, enquanto a Câmara pode contribuir, principalmente sendo parceiras de eventos como esse, porque o que a gente busca é exatamente isso, é colocar o cidadão, colocar a pessoa à frente, no caso da mulher aí, desse empreendedorismo feminino. Temos buscado investimentos para essa pauta, inclusive, para que mais mulheres estejam aí nos próximos anos representadas aqui num evento tão importante como esse, e que a gente viu poucas mulheres aí na representatividade dos setores e dos órgãos aqui hoje, né? Precisamos amanhã aumentar. A gente vai ter o encontro Expoecos Mulher, e aí vão vir mais mulheres, né? Hoje acho que elas não quiseram muito participar, mas amanhã eu acredito que a gente tem uma grande representatividade aqui. E até tem a palestra também da Cíntia, né? Estarei presente amanhã nos dois eventos, um convite. Fico muito feliz pela lembrança de estar convidando, né, os vereadores. Agradeço aí ao presidente da MAT, da ASMAT, aos organizadores que fizeram esse convite também para que os vereadores estivessem presentes, conhecer um pouquinho desse trabalho, do segmento, e vamos estar sempre à disposição aí, e esperamos aí que nos próximos anos a gente tenha, junto com a prefeitura, uma forma de contribuir também, de fazer parceria com o evento. Catícia, eu lembro de você antes, né, de ser vereadora, tal, ainda trabalhando como jornalista, que você tinha uma causa social, né, inclusive os setores, algumas vezes, eu lembro assim, de ter contribuído, porque o setor atacadista e supermercadista, eles fazem muito pelo social. Agora, como vereadora, você continua defendendo essa causa também? A minha relação com os empresários da área de mercadistas e supermercadistas nasceu daí. Tanto que eu sou muito grata, fico muito feliz aí, Tião da Zaeli, o próprio Luciano, da Sorpan, que estão sempre contribuindo com os nossos projetos. Nós temos aí sopões solidários dentro dos bairros, nós temos Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães,
E a gente tem uma grande parceria aí. Se não fossem os parceiros privados, nós não conseguiríamos fazer. Então, é uma causa que começou individual, começou pequenininha, depois, como jornalista, como assessora, a gente conseguiu buscar alguns outros parceiros. E agora, como vereadora, a gente conseguiu dar a viradinha de chave, ampliar mais o trabalho. E, assim, quando a gente leva um empresário, a gente sabe que no dia a dia, né, desses empresários, aos pedidos, existiam os pedidos. Chega agora outubro, nossa, são Dia das Crianças, aquela loucura. E aí todo mundo manda ofício, pede, as instituições, nós temos a nossa instituição. Então, quando a gente consegue levar um empresário, um projeto que ele vai lá, que ele conhece, que ele vê a organização, que ele conhece de perto a realidade das famílias, isso gera uma credibilidade para a instituição. E é isso que aconteceu, e é isso que tem acontecido. Graças a Deus, aí, o número de parceiros privados tem aumentado. Tem havido a separação do que é político, do que é social. A gente sabe que ainda existe um receio. Sim. Mas ela faz isso, nós vamos ajudar, mas ela é política. Então, eu consegui construir isso ao longo dos anos sem um mandato político, gerar essa credibilidade, e hoje a gente continua com aqueles parceiros que começaram quando a gente não tinha qualquer intenção política e estamos ampliando. Que maravilha. Então, com certeza, o setor é um grande parceiro, a gente tem parceiros que são fixos, outros que ajudam em determinadas épocas, e é isso que possibilita chegar com essas ações lá na ponta com as famílias que precisam. Nossa, eu te dou os parabéns, assim, porque é um projeto muito bacana. Eu lembro lá no comecinho e eu acho que é muito gratificante, né? Você ganha muito mais do que você dá, na verdade, né? Quando eu sou resultado de projeto social, eu fui uma criança que participei de instituição filantrópica quando criança. Então, quando eu tive a oportunidade de, junto com amigos, fundar uma própria instituição, onde a gente desenvolve aí os projetos, onde a gente leva um pouquinho de esperança, um pouquinho de atenção. Às vezes, mais do que uma cesta básica, essa atenção, essa conversa, e a gente faz muito isso. A gente está sempre muito presente. E, às vezes, as pessoas ignoram projetos sociais. Sim. Mas você está ali, é paliativo, não vai resolver o problema daquela família. Mas nós temos casos aí que a gente comprova muito simples. Nós temos um dos projetos da AMAR, a Maré Associação, a qual a gente fundou, que chama Ninho de Amor, onde a gente entrega enxovais de bebês para as gestantes carentes, situação de vulnerabilidade. E aí você tem um caso da menina Emily, que morreu porque estava gestante. Triste. E ela atravessou Várzea Grande para Cuiabá para buscar doações para o seu bebê, foi porque enganada, ela não tinha condições, ela precisava de roupas, de utensílios ali para a criança que ia nascer. E aí você vê um projeto que consegue atender isso. Todos os dias a gente se pergunta, né, quando a gente faz a reunião dos associados, Karen, por que a gente não encontrou a Emily? Por que a Emily não encontrou a Amar? Então, faz sim. O projeto social faz sim a diferença na vida das pessoas. E a gente fazia isso como cidadã. Então, quando é cidadã, a gente fica muito parado no assistencialismo. E quando você se torna uma figura pública, que você tem um mandato, que você tem o poder de criar leis, apesar do vereador, as leis são muito limitadas, né? A prerrogativa do vereador é muito limitada na questão legislativa. Só que quando você está no outro lado, a gente busca o quê? A criação de políticas públicas para que a gente consiga tirar essas famílias dessa situação. Então, você deixa de ser um cidadão. Sim. Você passa a ser responsável pelas políticas públicas que possam mudar aquelas vidas. Então, é onde a gente bate muito na questão do empreendedorismo, onde a gente consiga colocar mulheres para trabalhar, onde elas mudar o horário de creche, onde elas possam deixar os filhos para elas poderem trabalhar, onde a gente consiga fazer realmente a diferença. Não adianta a gente oferecer cursos. Tem muitos cursos para mulheres, mas, por exemplo, vamos falar aqui de panificação. Vamos falar até entrar no setor. Está acontecendo aqui, né? A gente tem cursos de panificação e a gente leva esses cursos para dentro dos bairros. Mas aí você vai lá na Dona Dita, na Dona Maria, você oferece um curso.
é mais um diploma que ela vai pôr na gaveta. Porque ela não tem condições de comprar o insumo para fazer o pão, ela não tem como comprar o gás para assar aquele pão. Então, mesmo que a ideia seja transformar a Dona Maria numa empreendedora, onde ela faça o pão, venda o pão e tenha sua renda, você precisa auxiliar do começo, o meio, até que ela consiga andar com as próprias pernas. Sim. E isso é fundamental, isso é importante, isso é o que a gente tem buscado. E outras várias áreas, né, de empreendedorismo aí que a gente tem buscado, na bonificação, na área de beleza, onde elas possam atender em casa. Morango do amor, Morango do amor, tá vendo? Nossa, que onda, né, gente? Que onda. Então a gente consegue, só que a gente precisa o quê? Mais do que entregar um certificado. A gente precisa oferecer meios em que elas ali entendam. Talvez criar cooperativas mesmo ali, onde a gente tenha instruções financeiras, onde elas consigam, com o tempo, falar assim, olha, agora eu dou conta de sair, andar sozinha. Área de beleza, a gente tem buscado muito recurso para fazer, Por quê? Porque a mulher pode atender em casa. Claro. E quando ela atende ali no bairro, ela consegue fazer um preço mais acessível também para aquela mulher. Sim, que pode não tem fazer condições. isso no horário que o filho está na escola, né? E aí a gente tem essa dificuldade quando fala em filho na escola. Por quê? Quando você tenta fazer uma gestão, intermediar vagas de emprego para as mulheres, o horário comercial da iniciativa privada é das 8 às 6. 5 horas eu preciso estar no portão da escola para buscar meu filho. Como eu vou trabalhar? Então, a gente precisa também, a gente tem trabalhado, a gente tem feito vários projetos, anteprojetos, indicações junto à prefeitura para que a gente tenha horas estendidas, mas que a gente tenha também creches noturnas. Claro. Uma vendedora do shopping sai 10 horas. Uma mulher frentista de posto, que às vezes não tem emprego, uma auxiliar, uma farmacêutica, uma balconista. Então, a gente precisa ver o tanto de mulher que a gente tem no mercado, no horário noturno, e não tem uma rede de apoio. Então, eu tenho certeza que se a gente buscar meios, a gente vai conseguir colocar essas mulheres no mercado de trabalho, reduzir essa dependência financeira e até emocional que elas têm em razão de estar ali sem poder se ocupar, sem ter E ela se sente melhor, né? Com a autoestima melhor, poder estar tá ali trabalhando, é diferente. Nós somos mulheres. Nada melhor do que você poder ter o dinheirinho para você comprar o seu batom, a sua roupa. Então, e as coisinhas para os seus filhos. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. E eu acredito aí que já tudo é a médio e longo prazo quando você fala em ver a mudança, mas eu acredito aí que no prazo de mais uns 10 ou 12 meses a gente consiga trazer dados de mulheres que conseguiram mudar de vida, conseguiram sair dessa dependência aí através de políticas públicas em Cuiabá. Eu quero te agradecer, foi um bate-papo maravilhoso, é sempre bom, né, a gente ouvir, a gente poder falar um pouco e perceber o que está acontecendo, né? Para você também que está lá ali lutando todos os dias, né? Para tentar fazer essa diferença. Então, quero te agradecer e falar que foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Mais uma vez, parabenizo todos os organizadores aí do evento. E já deixo aqui, amanhã estarei aqui nos eventos das mulheres e também na palestra da Cíntia Chagas, porque eu acho que vale a pena. E eu convido aí as vereadoras a participar, a prestigiarem esse evento, que com certeza aí eu falo, uma coisa que a gente faz aqui, network, não só os atacadistas, os varejistas, supermercadistas, mas nós, cidadãos também, aprendemos muita coisa aqui hoje e com certeza aí no decorrer desses 2 próximos dias também. Obrigada. Obrigada a você.